dia a todos. Quero agradecer a todos pela presença e aqui a oportunidade de estar falando um pouquinho sobre a minha área. Eu trabalho na área de cabeça e pescoço, mas principalmente com cirurgias faciais, plásticas faciais e cirurgias bucomaxilofaciais. Então, eu vou trazer um pouquinho sobre a cirurgia ortognática, né? É uma cirurgia que está bem falada atualmente, né? Mas tem algumas, talvez a dermatofuncional esteja conhecendo um pouco mais agora, né? Então, ela contempla a área da medicina e da odontologia. Então, na odontologia, a parte da bucomaxilofacial e a crânio na medicina. E na fisioterapia, né? Na fisioterapia, a gente atua tanto na área da dermato, quanto na área da ortopedia. Então, somos áreas complementares, né? Porque, afinal, a gente trabalha o tecido ósseo, é uma cirurgia ortopédica, porém, tem influência no tecido mole, né? E, atualmente, as cirurgias estéticas também estão sendo associadas à cirurgia ortognática. O que é a cirurgia ortognática, né? Qual que é o objetivo dela? Corrigir deformidades, né, esqueléticas, dentofaciais, ajudar na melhora da oclusão, dar um equilíbrio facial e também melhorar as funções mastigatórias e respiratórias. Ela é indicada para casos de assimetria facial, prognatismo, retrognatismo, apneia do sono e má oclusão. Ela é uma cirurgia funcional, porém, ela acaba sendo estética também. Atualmente, a gente tem um novo conceito, né, que se chama cirurgia ortofacial, que a gente associa a cirurgia ortognática com a estética facial. Aqui é um caso, vou mostrar dois casos extremos, né, um de prognatismo, a paciente ainda estava em tratamento fisioterapêutico, mas a gente já consegue ver como a cirurgia ortognática modifica, né, as nossas vidas. E aqui é um caso de retrognatismo, né? A paciente também aqui em alta, ela já fez um preenchimento labial, então o paciente melhora muito a autoestima, então ele já quer sempre estar melhorando essa parte também. Para a gente poder falar em pós-operatório, no tratamento fisioterapêutico, a gente precisa entender um pouco dos mecanismos, né, de lesão da cirurgia. Então, o trauma cirúrgico é importantíssimo para a gente poder traçar o nosso plano de tratamento, né? Então, eu sempre falo, a gente precisa entender aonde que são as incisões, quais foram os descolamentos, para a gente traçar a área da lesão, né? Na ortognática, por ser uma cirurgia ortopédica, a gente tem um acesso, para chegar no osso, a gente tem um acesso de mucosa, músculo, periósteo, até chegar na parte do osso, né? Então, as osteotomias que são utilizadas é da maxila, mandíbula e mento, e a gente tem que lembrar que quanto maior o trauma cirúrgico, maior vão ser as repercussões. A gente também precisa entender quais são as estruturas envolvidas, as estruturas anatômicas, né? Principalmente porque a gente também vai lidar com cirurgias estéticas juntas. Então, a gente precisa entender sobre todas essas estruturas da face. Aqui um pouquinho, né, sobre a osteotomia da maxila, né, o LEFOR 1. A outra tem consegmentação, né? Em alguns casos, eles fazem a segmentação principalmente para ajustar a oclusão, né? Então, tem uns cortes ósseos a mais. Essa aqui é a osteotomia da mandíbula, né? A sagital do ramo da mandíbula. Então, a gente consegue ver que o trauma é bem grande, apesar de por fora a gente não enxergar, né, tudo isso que aconteceu, e até mesmo as próprias feridas operatórias, por dentro já teve uma lesão bem extensa. E aqui uma mentoplastia, né? A gente consegue ver aqui, né, acho que todo fisioterapeuta gosta, né, de ver os músculos, aqui é um músculo mentoniano.
e ele precisa ser aproximado no final para evitar o risco de ter pitose labial, e eu vou falar um pouco mais à frente. O que a gente precisa entender também, né, para a gente tratar um pós-operatório? A gente tem que saber um pouquinho do reparo tecidual, entender que as 3 fases da cicatrização, elas estão presentes, elas não são isoladas, elas podem se sobrepor. Então, a gente tem que ficar muito atento aos sinais clínicos dos pacientes, né, não somente nos dias, para a gente poder escolher a abordagem, a técnica adequada para aquele paciente. Alguns procedimentos, né, que são associados à cirurgia ortognática. Mais comumente, né, são as cirurgias abertas da ATM, né, uma condilectomia, uma prótese de ATM. E também, atualmente, eles estão associando... Estão associando... Essa aqui é a cirurgia aberta, né, esse paciente teve um osteocondroma, e aí teve que fazer uma condilectomia com reconstrução da TM. Então, no pós-operatório, a gente tem uma cicatriz pré-auricular ali, né? E a gente também tem que dar a devida atenção a isso, não somente a parte ortopédica, né? A cirurgia ortofacial, né? É a associação com as cirurgias estéticas, que a maioria deve conhecer, receber bastante pacientes com lipo de papada, com implantes faciais, com rinoplastia. A mandibuloplastia também é realizada para casos de feminização facial e outras cirurgias de refinamento que são possíveis serem feitas, como a ritidoplastia, frontoplastia, cervicoplastia e o lip lift. O que acontece, né? A parte de tecido mole, ela vai se moldar ao osso, né, ao novo posicionamento do osso. Então, alguns pacientes ficam com flacidez de pele, principalmente pacientes mais velhos. Às vezes, a posição do lábio superior também acaba ficando mais distendido. Então, a gente pode corrigir essas alterações. Aqui é um exemplo de ortognática com lipo de papada, a paciente no pré-operatório. A outra paciente com a ortognática com a lipo de papada, e ela fez a rinoplastia e uma otoplastia prévia. Então, vocês vão ver que tem bastante pacientes que eles já ou fizeram alguma cirurgia estética ou irão fazer após a cirurgia. Aqui a associação com implantes faciais, né? O primeiro paciente, ele colocou uma prótese bilateral junto com a ortognática, não ficou satisfeito com o resultado, e além disso teve uma infecção, ele teve que fazer uma reoperação e retirar as próteses. A segunda paciente, pós-ortognática, ela fez uma reabordagem do mento por conta da ptose labial, né? O lábio inferior, ele fica caído, a grosso modo, né, expondo os dentes inferiores, e aí reoperou, fez uma ortognática novamente e colocou a prótese do lado esquerdo para corrigir a assimetria que ela tinha. Também pode ser associada com a rinoplastia, né, no mesmo tempo cirúrgico, né, então faz a ortognática, depois o médico otorrino vem e faz a cirurgia do nariz. E após a ortognática, né, em um segundo momento, o paciente se recuperou da ortognática e aí ele decide fazer uma rinoplastia. Também tem casos associados com cervicoplastia. Essa paciente, ela já tinha realizado uma ortognática, já tinha realizado uma rino, já tinha realizado uma frontoplastia e aí decidiu melhorar o contorno do pescoço e, juntamente, fez um preenchimento labial. Qual que é o plano de tratamento, né? A gente sempre vai se basear nas alterações funcionais que o paciente apresenta depois da cirurgia, né? E a gente não vai tratar o tempo, e sim o que ele apresenta, né? O que ele vai demonstrar para a gente nas fases da cicatrização.
A quantidade, a gente pode ter uma média, mas ela é variável. E a proposta terapêutica é a gente fazer um pré-operatório, um intraoperatório, ou pós-imediato, e um pós-operatório. O pré-operatório, para mim, é imprescindível, né? É esse primeiro contato que a gente humaniza, né? O atendimento, a gente conhece o nosso paciente. Pode ser uma teleconsulta, mas a gente fica um pouco mais restrito, né? O ideal seria mesmo uma consulta presencial, que a gente consegue fazer uma avaliação mais completa, com fotos, vídeos, né? Um pré-operatório, a gente consegue fazer essas fotos do paciente, ver as alterações posturais que ele tem, né, para poder ajudá-lo depois da cirurgia. No intraoperatório, né, qual que é o objetivo do pós-imediato e do intraoperatório? É controlar a fase aguda, a fase inflamatória, né? Para a gente minimizar as repercussões que a gente vai ter no pós. Então, a gente pode usar a fotobiomodulação, o taping e os recursos de resfriamento para poder ajudar nessa fase. O objetivo é minimizar a dor, edema e equimose, e ainda não tem um consenso de tempo ainda sobre a crioterapia. A gente pode usar órteses na fase aguda, como o taping, a mentoneira, mas ele não é obrigatório. Para mim, assim, precisa fazer o pré-operatório. Então, eu deixo sempre como opcional para o meu paciente essa abordagem, tá? E aí a gente tem que também, o que a gente tem que fazer, né, lá? A gente faz uma avaliação imediata, como a cirurgia acabou de acontecer, então a gente precisa saber como o paciente está se apresentando, quais foram as intercorrências, a gente precisa saber das considerações do cirurgião e a gente precisa repassar as orientações ao acompanhante. Aqui uns exemplos, né, do que a gente pode usar como resfriamento, né, o gelo, que é mais comum, as bolsas de gel acabam dando um conforto melhor, porque molda, e o Iloterm, né, que é uma máscara com resfriamento constante, uma temperatura controlada, que a gente também pode utilizar. Aqui tem 4 pacientes, 4 casos, mais ou menos, a maioria no mesmo tempo de PO, né? E aí a gente vê que o edema deles é bem parecido, né? Mas essa aqui fez o pré, com as bolsas de gel, esse fez o pré com o intraoperatório e com as bolsas, essa fez o pré com o Iloterm, e essa última, o pré, o pós-imediato, com o Iloterm. Então, a gente vê que eles estão com o edema super controlado. No pós-operatório, né? Nesse pós-operatório, se o paciente fez o atendimento no hospital, a gente vai retirar o taping, a gente vai reavaliar, ver como ele está se apresentando nessa consulta, a gente realiza a fotobiomodulação e utiliza a terapia manual com diversas técnicas de acordo com a indicação naquele momento. Os exercícios terapêuticos específicos, eles são fundamentais e eles são individuais, né? Eu sempre vejo, às vezes, o paciente chega para mim, depois de passar com outro profissional, fazendo uns exercícios aleatórios, né? E não é bem por aí. A gente tem que avaliar qual que é a disfunção que ele tem para a gente traçar o exercício correto, né? Traçar um plano de tratamento ideal. Essa paciente, ela chegou para mim com 26 dias de pós-operatório. Ela tinha feito bolsas de gel fria nas 24 primeiras horas e a quente nas 48 horas, orientada pela cirurgiã. Então, ela chegou edemaciada ainda, sem mobilidade, um pouco sem expressão. Essa outra paciente, ela veio para mim no quarto PO, ela fez o pré-operatório, fez as compressas com bolsa de gel, fizemos 3 atendimentos e, ao mesmo tempo, ela já se apresentou muito melhor do que a primeira paciente, com mobilidade e com autoestima bem melhor, né? Tanto que ela já está maquiadinha nessa foto. Outros casos de pós-operatório, né? Esse caso é uma assimetria facial, né? Ela fez a cirurgia e o pós-operatório. O medo dela era ter uma flacidez, né, do lado
não do desvio, né? Mas no final das contas não aconteceu, mas pode acontecer. Pacientes que têm um desvio muito grande, uma simetria muito grande, dependendo, ele pode ficar com uma simetria, com uma flacidez tissular. Essa outra paciente é um exemplo da ortognática com a lipo de papada. A gente vê mais equimose ali, ela sem mobilidade, e depois ela recuperando a mobilidade. Eu gosto bastante desses dois casos, que os pacientes se queixam muito dos lábios, do sorriso, né? O sorriso é a melhor coisa que a gente tem, né? Demonstra os nossos sentimentos. Então, eles reclamam muito do lábio superior invertido e o lábio inferior invertido. Então, com o tratamento da fisioterapia, a gente consegue melhorar a posição do lábio. As intercorrências e complicações. O que é uma intercorrência, né? O que a gente já espera que aconteça, como dor, equimose, edema, a gente já sabe que isso vai acontecer. E as complicações, o que a gente não prevê, né? Quer dizer, a gente prevê, mas não quer que aconteça, né? Então, essas são algumas das complicações que podem acontecer em ortognática e nas cirurgias estéticas. A gente não tem, né? O fisioterapeuta não pode atuar em todas, mas algumas a gente pode sim ajudar. Então é isso que eu trouxe para vocês. Eu não foquei na parte de reabilitação articular, né? A ortognática não é só isso, ela é muito além, né? Mas a professora Itana, a professora Dani Biasotto, elas são maravilhosas nessa área, podem falar muito melhor que eu sobre isso. Eu quis fazer um paralelo junto com a dermatofuncional e a parte de cicatrização, que é o que eu trabalho principalmente. Então, nas complicações, a gente não atua na ptose labial, mas a gente pode dar condições. Essa paciente, ela veio para mim com 41 dias de pós-operatório, já tinha feito fisioterapia, com o lábio caído, muita aderência, fibrose, e aí decidiram reoperá-la. Então, a gente fez um trabalho de pré-operação, reoperação, para melhorar a mobilidade, tentar eliminar um pouco esse tecido cicatricial em excesso, para até ajudar o cirurgião, né, nesse caso. E aí, depois, ela, num pós-operatório de 5 meses, com o lábio na posição correta. A gente também pode ter fibroses, no caso de uma reoperação, essa paciente ela teve uma osteonecrose por conta do uso de alendronato. E aí ela teve que fazer uma reabordagem com acesso extraoral. E ela teve muito tecido cicatricial, teve muita fibrose, que limitava a abertura bucal dela, limitava os movimentos mandibulares. E eu precisei atuar nisso para ela poder recuperar a função. Aqui uma cicatriz mais bonita, porque a preocupação dela maior era a cicatriz. Então, eles ficam preocupados com a parte estética, então a gente também tem que dar uma atenção especial a isso. Aqui é um caso de lipo de papada. O que acontece, né, na lipo de papada? Muitas vezes, por conta da região, limita também na abertura bucal, nos movimentos. Então, a gente tem que ponderar e a gente também tem que saber tratar isso para poder recuperar a função do paciente nesse pós-operatório de ortognática. A gente consegue tratar também a cicatriz hipertrófica. Esse paciente fez um acesso extraoral, uma terceira reabordagem foi necessária. Então, a gente consegue minimizar isso. E as fibroses e aderências são mais comum para mim. A maior queixa deles também é no queixo, sentir duro, sem movimento, não consegue descer o lábio. Então, essa paciente se sentia muito incomodada em relação a isso. E agora um sorrisinho mais fluido, né? Com mais mobilidade. Essa paciente, ela teve um edema labial bem grande de um dos lados. A resposta foi formação excessiva de tecido cicatricial nessa região, que causou uma paresia. E aí a gente conseguiu tratar o tecido cicatricial
e melhorar o sorriso dela. Para finalizar, um caso de paralisia facial, pouco falado, não comum, eu de fato nunca atendi. Foi uma cortesia de uma amiga minha que trabalha somente com paralisia facial. E ela teve uma neuropraxia, porém, graças a Deus, ela teve uma recuperação completa e esse caso é muito maravilhoso. E finalizando a parestesia, né? Parestesia subjetiva, né? Cada paciente tem a sua forma de sentir, e a gente tem que dar atenção a isso. Para alguns, ela é muito desconfortável, para outros menos, mas aí só para mostrar aonde que o nervo passa, né? Ele passa por dentro do canal mandibular, ele está bem aqui branquinho, e ele sai pelos forames do mento. Então, o Dr. Fernando é o cirurgião bucomaxilo que eu faço parte da equipe, juntamente com o Dr. Bruno Reis. Eles me cederam várias fotos. E ele disse na última apresentação dele, né? A beleza é a harmonia que agrada aos sentidos e à alma. E no rosto humano ela é moldada por ossos, suavizada pelos tecidos moles e revelada pela expressão. Então, a gente tem que pensar no paciente como um todo, né? Não só a parte estética, não só a parte funcional, mas também como ele se sente em relação a tudo isso. Aqui foi um simpósio que eu participei, dos meus chefes, sobre cirurgia ortognática e estética facial, e no meio está o Dr. Mirko, que ele é referência nessa área, ele é um italiano, referência mundial. É isso, eu acho que eu não passei muito, mas espero que sim, que não, né? E eu agradeço pela oportunidade.